Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Givanilton. Esse vídeo de hoje vamos falar de números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São números que são quadrados de outros números, certo? Olhem só. Geometricamente, como seria essa representação? Vamos tomar como unidade de medida um quadrado. Isso aqui é um quadrado, ó. Agora eu quero saber com quantas unidades dessa eu consigo formar um outro quadrado. Com 2 unidades eu formei um quadrado? Não, formou um retângulo. Com 3 unidades consigo formar um quadrado? Também não. Agora com 4 unidades, sim, formei um quadrado perfeito, tá vendo? Então 4, ele é quadrado perfeito. Porque com 4 peças dessas, 4 unidades dessas, eu consigo formar um quadrado, certo? Agora, qual outra quantidade que eu consigo formar um quadrado? Se eu colocar aqui 5 peças forma um quadrado? Não, então 5 não é quadrado perfeito, tá vendo? Com 6 peças eu formo um quadrado? Não, eu formei um retângulo, então 6 não é quadrado perfeito. O 7 também não é quadrado perfeito. O 8 também não é quadrado perfeito. O 9 é quadrado perfeito? Ela formou um quadrado, olha. Formou um quadrado. Então, o 9 é quadrado perfeito. Se você contar aqui, como que é a melhor maneira de contar os quadradinhos aqui? É contando as fileiras, né? Aqui tem 3 e aqui tem 3. 3 vezes 3, né? Olha, se eu fizer aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, que eu posso escrever como 3 elevado a 2. Agora vamos ver quantos quadradinhos eu consigo formar um quadrado. Ó. 10 quadrados não dá, 10 unidades não dá, então 10 não é quadrado perfeito. O 11 não é quadrado perfeito. O 12 também não é quadrado perfeito. Se você observar, aqui é um retângulo. Ó. Tem 4 peças aqui, 4 vezes 3, 12. Não é quadrado perfeito. Vamos ver. O 13 não é. 14 não é, que não formou quadrado, né? 15 não é. 16 é quadrado perfeito. Se eu multiplicar aqui, contar os quadradinhos, né? Olha, eu tenho 4 por 4. 4 vezes 4 dá 16, que é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, estão vendo que os números quadrados perfeitos estão sempre relacionados com a figura de um quadrado? 3 vezes 3, eu escrevo 3 elevado a 2. 4 vezes 4, eu escrevo 4 elevado a 2. Daí, a relação dessa expoente com a figura do quadrado é que o expoente 2 nós chamamos de quadrado. Então, quando você faz 3 elevado ao quadrado, você está obtendo um número que representa a quantidade que forma um quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16, porque representa um número relacionado à figura do quadrado. E assim por diante, tá certo? Agora, continuando aqui, vamos ver. Então, aqui eu tenho uma relação de alguns desses números. Olha, então, o 1 é uma unidade quadrada porque 1 vezes 1 dá 1. O 4, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Agora eu vou completar esse restinho da tabela aqui, olha. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. E continua, porque os números quadrados perfeitos são infinitos. A quantidade de números é infinita, certo? Então, aqui embaixo dessa tabela, eu tenho os números que são quadrados perfeitos. São exatamente essas quantidades aqui que eu consigo, se eu tiver essas quantidades de peças quadradas, eu consigo formar um quadrado perfeito, tá certo? Agora vamos falar da raiz quadrada. Os números quadrados perfeitos, eles têm raiz quadrada exata. Por exemplo, 16. Raiz quadrada de 16. O que significa raiz quadrada de 16? Eu quero saber qual foi o número que eu elevei ao quadrado que deu 16. Ou qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16. É o 4. Por que o 4? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16, certo? Vamos dar outro exemplo. Raiz quadrada de 25. Qual é o número
que eu multiplico por ele mesmo, ou qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 25? É o 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, tá certo? Agora, vamos falar uma observação. Nem todo número é quadrado de outro. O número 7, por exemplo, não é quadrado de nenhum número, porque não existe nenhum número nenhum número natural, né? Vamos falar aqui de nenhum número natural. Então, se você pensar que um número que multiplica por ele mesmo, natural, que dê 7, não existe. Então, 7, ele não é quadrado perfeito, como nós vimos aqui agora há pouco, tá certo? Então, nem todo número vai ter raiz quadrada exata. Os que vão ter raiz quadrada exata são os números quadrados perfeitos, tá certo?